Olá, pessoal! Então, vou reagir a mais uma peça jurídica. Hoje eu vou reagir a um recebimento de denúncia. Solta a vinheta. Pessoal, então antes de eu reagir à peça, já se inscrevam aqui no canal, deixem o seu like, compartilhe esse vídeo nas redes sociais, isso ajuda o meu canal a crescer. Também me sigam lá no Instagram, tá? O endereço tá aqui embaixo. Lá no Instagram eu posto dicas diárias para vocês. E eu também queria dizer para vocês, pessoal, que essa peça, esse recebimento da denúncia, é continuação do meu react anterior. Lembram quando eu reagi a uma denúncia? Pois é, teve a denúncia e agora eu vou analisar a peça do mesmo processo. Teve a denúncia, agora estou analisando o recebimento daquela denúncia, ok? Vamos lá então. Autos número, indiciado, decisão. De início, importa repisar... Bom, já vamos parar aqui. Gente, muitas pessoas me perguntam, os seguidores me perguntam, se esse de início no início do texto é redundante. Pessoal, não é não, tá? Essas expressões de início, finalmente, por fim, primeiramente, essas expressões, elas são argumentativas, elas chamam o leitor para a nossa peça. Então não tem nada de redundante aí, tá? Elas são, como eu disse, expressões que trazem o leitor, que prendem a atenção do leitor ao nosso texto. Então tá tranquilo. De início, importa repisar o entendimento esposado por este juízo no tocante ao andamento de processos que visam apurar o crime de tráfico de drogas. Gente, esse ficou meio confuso, né? Importa repisar o entendimento esposado por... O esposado está certo, né? Mas eu não uso essa expressão que eu acho feia. Mas eu botaria assim, gente, esse início, ó. De início, importa repisar o entendimento deste juízo sobre o andamento de processos que visam apurar o crime de tráfico de drogas, tá? E na verdade ali, ó, que visam apurar o crime de tráfico de drogas, não, eu colocaria de forma geral, que visam apurar crimes de tráfico de drogas, tá? Ou crimes da lei número, tá? Alicerçado basicamente na conformação dos ritos ordinário, previsto no CPP, e especial, disposto na lei número 11.343/06. Bom, como eu já disse várias vezes aqui em vídeos anteriores, eu gosto de colocar assim, 11.343/2006, o ano por, né, o ano completinho. Com o escopo de se atender, pessoal, esse se do se atender é errado, não coloquem. Com o escopo de atender, no grau máximo, os princípios atinentes ao direito processual constitucional. Gente, olha só, hein? Como tem pessoas que erram isso aí. Com o escopo de atender, no grau máximo, aos princípios atinentes ao direito processual constitucional e aos profícuos avanços legislativos, sobretudo no que tange à ampla defesa e ao contraditório, né? Tá bom, gente? Então é atender, o verbo atender nesse sentido aí é transitivo indireto, então ele vai precisar da preposição a. Fica então, atender aos princípios atinentes ao direito processual, tá? Pessoal, esse parágrafo ele tá enrolado, já não gostei, tá? É o tipo do parágrafo que vocês não devem fazer. O primeiro parágrafo é o mais importante, digamos assim, né, da peça. É ele que vai prender a atenção. Ele tá enrolado. Por exemplo, olha só. De início importa repisar, essa parte eu já falei. Aquele alicerçado, basicamente, na conformação dos ritos. Isso aí tá muito abstrato. Eu não sei o que o juiz quis dizer aí. Esse alicerçado, por exemplo, ele tá ligado a quê? A que informação, né? Ele tá confuso, o parágrafo, tá bom? Tem que dar uma arrumada. Assim, em suma,
já que o tema foi incessantemente abordado em casos anteriores. Olha, em suma, bonitinho a vírgula, né? Em suma, abriu parêntese, fechou a vírgula lá, ó, né? Depois do parêntese. Assim, em suma, vírgula, adotar-se-á o procedimento ordinário, com a ressalva de que, sendo recebida a denúncia, seja o acusado citado e notificado para oferecer, no prazo de 10 dias, sua defesa, podendo nela arguir. Gente, esse podendo nela, esse gerúndio, vocês não sabem, as pessoas não sabem usar o gerúndio, né? Tem que estudar um pouco, pessoal, né? O que é que eu faria ali? No prazo de 10 dias, sua defesa, na qual poderá arguir concomitantemente as hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, daí trouxe uma nota de rodapé, tranquilo, e no artigo 55 da lei número, né, bem como invocar teses atinentes à absolvição sumária, CPP, artigos 396 e 397. Tudo isso antes de iniciada a instrução processual. Esse parágrafo já deu uma melhoradinha. Só que eu observei uma coisinha ali, que é o citado e notificado. É citado ou notificado? Eu não entendi. Seja o acusado citado e notificado para oferecer sua defesa. Decide, né? A não ser que eu não esteja entendendo, mas o citado e o notificado ali, parece que a pessoa tem que decidir. É citado ou é notificado? Ou são as duas coisas mesmo? Né? Tem que ver. Beleza. Daí colocou ali, a propósito, muito usado, né? É muito usada essa expressão a propósito. Está correta, tá, gente? A propósito, daí colacionou ali uma ementa, né? Ele sempre lembrando que ementa não é precedente, né? Precedente é muito mais do que ementa. Então, cuidado, né, pessoal? Ao trazerem essas palavrinhas, colaciona-se precedente desta Câmara, colaciona-se precedente deste tribunal, e ementa não é precedente, tá certo? Obviamente, o interrogatório será o último ato da instrução criminal, consoante dispõe o artigo 400 do CPP. Este dispositivo legal, não é este, é esse, já passou. Esse com dois S's, tá? Esse dispositivo legal, importa mencionar, está em total arrimo com o atual entendimento acerca da natureza jurídica do interrogatório, que constitui, primordialmente, meio de defesa. Tá? Tanto o STF... Gente, tá não, né? Voltando ali, ó. Esse dispositivo legal, importa mencionar, não precisa desse importa mencionar. É uma expressão que poderia ser argumentativa, mas tem coisa que não precisa, né? Olha só. Esse dispositivo legal está em total arrimo com o atual entendimento acerca da natureza jurídica do interrogatório. Então, vamos lá. Tanto o STF quanto o STJ recentemente se manifestaram sobre a matéria. Deve ser sobre o interrogatório, né? Eu deixaria no mesmo parágrafo essa informação. E, com efeito, ambos sedimentaram posicionamento no sentido de que o interrogatório deve ser realizado como último ato da instrução. A propósito, bom, daí aí já escreveu lá a propósito na frente, traz outra expressão aqui para não ficar repetitivo, né? Colocou a propósito lá atrás, agora trouxe aqui da frente. A propósito decidiu o STJ. Daí traz outra ementa ali. Gente, esse trecho aí, esses dois parágrafos não estão bons não. Observe, sabe como é que eu faria? Não precisa dizer ali, ó, esse dispositivo legal, importa, está em total arrimo com o atual entendimento. Como é que eu faria? Ó, obviamente, o interrogatório será o último ato da instrução criminal, consoante dispõe o artigo 400. Gente, se o artigo 400 diz, não precisa trazer jurisprudência, enfim, não precisa, a lei diz. Então, se a lei diz, é para obedecer, né? Então eu faria assim. Obviamente, o interrogatório será o último ato da instrução criminal, consoante dispõe o artigo 400 do CPP. Aliás,
tanto o STF quanto o STJ recentemente se manifestaram nesse sentido. Ponto. Com efeito, ambos sedimentaram o posicionamento no sentido de que o interrogatório deve ser realizado, né? Diz que a lei traz assim e que a jurisprudência do STJ e do STF também vem assim. Então, o interrogatório deve ser, sim, né? Deve ser mesmo o último ato da instrução, tá? A propósito, decidiu o STJ. Bom, por que não trouxe do STF? Trouxe só um, né? Fala de STF e de STJ e traz só o STJ. Não, eu traria o STF, que é mais forte. Feita a ressalva pertinente. Que ressalva, gente? Que ressalva? Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar para ver se eu vejo alguma ressalva. Isso aqui é uma ressalva? Não, olha só. Anteriormente, ele escreve com a ressalva de que, sendo recebida a denúncia, seja o acusado citado e notificado. Ele fala sobre a notificação ou citação. Agora ele fala sobre interrogatório e o que é ressalva? Eu não colocaria feita a ressalva, não. Eu colocaria, dito isso, passa-se a deliberação acerca do recebimento ou não da exordial acusatória. Bom, exordial acusatória já é uma expressão, né, bem arraigada em peças jurídicas, está correto. Agora, recebimento ou não, aquele ou não entre parênteses, gente, ficou estranho, não é necessário. Deliberação acerca do recebimento ou não. Tira os parênteses, tá bom? Agora que ele vai começar a fundamentar sobre o recebimento da exordial, é isso? É. Vejam que colocou ali rodapé, certinho, não vejo problema nenhum no rodapé, tá? Para esses casos assim, tranquilíssimo. A peça primeira, como se vê, preenche os requisitos do artigo. Gente, eu vou até fazer um post lá no meu Instagram sobre isso aí. Como eu tenho visto esse tipo de estrutura. Gente, aqui é um juiz falando, né? Um juiz escrevendo. Então, a peça primeira, como se vê o quê? Não precisa ter uma confirmação do leitor, tá? O juiz tem que determinar, ele tem que dizer. Se ele escreve assim, a peça primeira como se vê, parece que ele está esperando uma concordância do leitor ou do advogado. Não. Como é que eu faria? Faria assim, ó. A peça primeira preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, até porque, se como se vê, se outro juiz lê, o outro juiz pode entender de forma diferente, né? Bom, voltando. A peça primeira preenche os requisitos do artigo 41 do CPP, ou assim, ó, tenho que a peça primeira, eu não colocaria essa peça primeira não, tá? Ficou feio. Eu colocaria assim, ó, tenho que a denúncia preenche os requisitos do artigo 41 do CPP e está devidamente acompanhada do caderno indiciário, o qual demonstra a existência de substrato probatório mínimo e idôneo ao seu oferecimento. Nessa senda, a materialidade sobressai do boletim de ocorrência de PP, não, de página, gente. A abreviatura de página é P. Ponto, de páginas, de página e de páginas. É P. 9/10, não, seria 9-10. Nessa senda, a materialidade sobressai do boletim de ocorrência de página 9 e 10. Olha só, gente, ele escreve assim, ó. A materialidade sobressai do boletim de ocorrência. Então, tem que ser do laudo de constatação de página 17 e do auto de exibição e apreensão de página 20. A autoria, por sua vez, desponta das declarações colhidas na seara policial e das circunstâncias que permearam a prisão em flagrante. Diante disso, recebo a denúncia. Gente, é só isso? Isso aqui é fundamentação? Isso aqui é uma decisão, né? Lá na Constituição não diz que toda decisão judicial tem de ser fundamentada? Então ele fundamenta uma denúncia em 2 parágrafos padrões, né? Parágrafos já feitos. Triste isso. Bom, não é a minha seara aqui falar sobre isso, mas achei estranho.
Tá. Diante disso, receba a denúncia. Notifique-se e cite-se o denunciado para oferecer defesa prévia / resposta à acusação em 10 dias, por advogado constituído. Parou. De novo, gente, apareceu esse notifique-se e cite-se o denunciado para oferecer denúncia prévia. É denúncia prévia ou resposta à acusação? Tô achando estranho isso aí, né? Bom, vamos ver. Lá no início ele diz que ele fala sobre ritos, né? Então vou dar uma olhadinha, gente, na lei para ver se tem diferença, tá? Depois é claro que eu vou editar. Eu vou dar uma olhadinha aqui, depois eu vou editar, vou dar uma pesquisada aqui o que é que fala uma lei e outra, o que é que fala o CPP e o que é que fala a lei lá das drogas, tá? Vamos ver. Gente, pesquisando aqui, olha o que é que eu achei. O artigo 396, não, o 396 é isso, do CPP, fala em oferecida a denúncia ou queixa ao juiz, se não a rejeitar liminarmente, receberá e ordenará a citação do acusado para responder à acusação. Então ele fala em citação e fala em resposta à acusação. Só que a lei 11.343, que é lá das drogas, né? Lei de drogas, fala que oferecida a denúncia, o juiz ordenará a notificação. Lá o CPP fala em citação. A 11.343 fala em notificação do acusado para oferecer defesa prévia, não resposta à acusação, né? O artigo ali da Lei 11.343 é o artigo 55, que fala em notificação e defesa prévia. Agora eu entendi. Tá? Sabendo disso, pessoal, eu acho estranho mesmo assim colocar notifique-se e cite-se o denunciado para oferecer denúncia / resposta à acusação. Eu seguiria mesmo aí para efeito de redação, eu seguiria apenas o que diz a lei 11.343, que afinal de contas é a lei que está, né, se aplicando, está sendo aplicada ao caso aí. Então eu colocaria, diante disso, receba a denúncia. 1. Notifique-se o denunciado para oferecer defesa prévia em 10 dias. Pegaram aqui, gente? Claro, é a lei de drogas. Então, por mais que ali no início ele tenha dito que vai aplicar algum rito ali do CPP, o caso aí é lei de droga. Então eu colocaria notifique-se, porque a lei 11.343 não fala em citar, fala em notificar. Notifique-se o denunciado para oferecer defesa prévia, porque, de novo, a lei 11.343 traz essa expressão, né? Bom, vamos lá. Por advogado constituído, nos moldes indicados acima, na qual deverá arrolar na defesa ou na resposta, né? Então tá. Na qual deverá arrolar testemunhas e especificar as provas que pretende produzir. Artigo 55, aquela vírgula ali não existe. Artigo 55 da Lei número 11.343/2006. E artigo 39A, de novo, sem vírgula, do Código de Processo Penal. Ciente de que, caso permaneça inerte, ser-lhe-á nomeado defensor público. Tá, no resto tá ok, tá? Na oportunidade, o oficial de justiça deverá, por que inicial maiúscula, gente? Oficial de justiça, nem o O, nem o J devem vir em maiúsculos, tá? Deverá inquirir e certificar se ele irá constituir. Se ele constituirá defensor, tá? Irá constituir, tá errado. Ou é vai constituir ou constituirá. Também já falei sobre isso lá no meu Instagram. Constituir defensor ou se deseja a nomeação pelo juízo. Tá com acento ali agudo? Não tô conseguindo. Tá com acento agudo, né? Tá certo. No último caso, advirta-o. Advirta-o? Tá mandando quem fazer isso? O oficial de justiça? Faria assim. No último caso,
deverá ser advertido, desde logo, de que sua defesa será patrocinada pela Defensoria Pública, com sede nesta cidade, na avenida tal, número, centro, CEP, telefone. Tá, tranquilo. 2. Decorrido em branco ou requerida a nomeação. Geralmente as pessoas escrevem decorrido em albis, o prazo. Tá certo também decorrido em branco, mas eu colocaria decorrido em branco o prazo ou requerida a nomeação. Remetam-se os autos ao referido órgão, que é a Defensoria Pública, né? Independentemente de nova conclusão. Aí poderia ser também independente de nova conclusão. Alguns ficam em dúvida, né? Poderia ser independente ou independentemente de nova conclusão. 3. Caso necessário, na verdade, eu não sei por que ele colocou 1, 2, 3, 4. Poderia muito bem tirar esses números aí. Mas não está errado, né? Ele quer que o texto fique mais organizado, enfim, tá certo. 3. Caso necessário, requisite-se o laudo pericial da droga apreendida no prazo de 15 dias. Correto? 4. Juntado o laudo, determino a destruição das drogas, mantendo-se apenas a contraprova. Se mantendo-se, esse gerúndio está errado, eu faria assim. Juntado o laudo, determino a destruição das drogas, mantida apenas a contraprova, nos termos do artigo 50, parágrafo 3º da lei número, bonitinho, hein? Escreveu bonitinho, nos termos do artigo, a virgulação ali está correta, ok? Gente, no geral, tá boa, né? Tá boa a peça, né? No geral, tá? Tal, 25 de abril de 2018, juiz de direito, e é isso. Essa foi o recebimento da denúncia. Espero que tenham gostado. De novo, se inscrevam aqui no canal, curtam, né, esse vídeo se vocês realmente gostaram. Divulguem o vídeo nas redes sociais, tá bom? E, de novo, hein, me sigam lá no Instagram. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até mais.